outros assuntos. Um assunto importante que vai entrar no ar agora é o relacionado aos concursos públicos. Essa é a entrevista do dia que vai ao ar em nome da Na Papelaria. Olha, continua a promoção do papel A4 na Papelaria. Papel Chamex Office, o menor do Brasil, por apenas R$ 107,90, caixa com 10 resmas. Aproveite preços como esse só na Papelaria. Rua Oscar Pires, 527, bairro das Nações, telefone 33990800. Oferta válida enquanto durar o estoque na Papelaria. A você atendido por gente que gosta do que faz. E eu repito, a promoção de hoje da Na Papelaria, papel Chamex Office, o melhor do Brasil, R$ 107,90, caixa com 10 resmas. Eu convidei para vir ao programa hoje duas cidadãs para nós abordarmos um tema relacionado aos concursos públicos, algo que incomoda bastante e que nos últimos 10 dias ganhou notoriedade na mídia nacional, porque o Supremo decidiu que agora as repartições públicas devem sim chamar as pessoas que fizeram os seus concursos, que fizeram o concurso e que inexplicavelmente não são chamadas. E quando a coisa vai para o campo da discriminação? Quando um cidadão faz um concurso, tira o primeiro lugar e não é chamado porque é uma pessoa especial, porque tem alguma deficiência física. Nesses casos, a gente encontra ainda uma injustiça maior. E é sobre esse tema que eu quero conversar a partir de agora aqui na Rádio Cultura. Eu estou recebendo a Letícia Uller, que é uma cidadã que fez concurso, diz que não só passou fácil, como tirou o primeiro lugar. Bom dia, Letícia. Bom dia, Carlos Henrique. Tudo bom? Tudo bom. Que bom. Olha, como você, Letícia, nós temos o teste da acessibilidade da Rádio Cultura hoje, a nossa rampa aí. Que você não é cadeirante? A rampa é ótima. Veio numa boa? Ótima, ótima. Subiu tranquila? Muito bem arquitetada. Que bom. Verdade que seu pai te deixou lá no Poço Ferrari e lá veio sozinha? Sim. Você para mostrar, sempre faço isso. Para mostrar para todo mundo que você se vira bem, né, Letícia? Com certeza. Você podia trabalhar numa boa, né? Com certeza. Com certeza. Você tirou o primeiro lugar num concurso e não te chamaram? Tirei. Aonde? Em Rodeio, na cidade de Rodeio. Na prefeitura? Isso, na prefeitura. Não te chamaram? Não me chamaram. Primeiro lugar? Primeiro lugar. Entre 20 eu tirei o primeiro lugar. Inclusive na frente de pessoas que tinham curso superior. É mesmo? Você não tem curso superior? Não. E tirou o primeiro lugar? Eu tinha escolaridade mínima. Escolaridade mínima exigida exigida no concurso. A advogada Dilma Marquete está aqui com a gente também. Dilma, muito prazer te receber. Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Tudo bom? Tudo bem. É um prazer muito grande estar aqui com você nessa manhã e principalmente te agradecer pelo interesse em razão do caso da Letícia, né? E de estar lutando contra essa discriminação que realmente deve ser completamente rechaçada. Né? Rechaçada. A Letícia, ao passar nesse concurso, você entende, Dilma, doutora Dilma, de que ela adquiriu todos os direitos previstos na Constituição brasileira. Então ela foi discriminada ao não ser chamada. Vocês estão movendo uma ação? Nós ingressamos com a ação judicial da Letícia. Na verdade, assim, a Letícia procurou inicialmente o Dr. Marquete, ela nos encaminhou um e-mail, foi um caso bastante interessante desse da Letícia, ela encaminhou um e-mail para o Dr. Marquete e relatou toda a situação que ela havia feito um concurso para agente comunitário na Prefeitura Municipal de Rodeio, né? E lá naquela oportunidade, quando chamaram ela para assumir, ela havia passado então em primeiro lugar, na frente de pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. É importante ressaltar que a Letícia fez a inscrição para as vagas para as deficientes, né? Ela não mentiu, ela não omitiu a condição dela, pelo contrário. Quer dizer, a prefeitura naquele momento agiu corretamente. Ela estabeleceu que as pessoas que tivessem algum tipo de deficiência declarassem. A Letícia fez isso dentro do que pedia a entidade promotora do concurso. Exatamente, ela seguiu o edital. Né? O edital propôs aquele número de vagas para agente comunitário, dispôs um número para deficientes. A Letícia se inscreveu, né, nessa condição e fez o concurso e passou em primeiro lugar. E quando ela foi chamada, né, foi aí que começaram então as primeiras dificuldades, porque foi alegado para ela que ela não teria condições de assumir o cargo. Bom,
Vamos falar dessa questão enfrentada por tantos cidadãs, homens e mulheres brasileiras, que, enfim, enfrentam esse tipo de coisa, mas não só no conceito da entidade pública, né? As empresas privadas também estão burlando ao não chamar, porque lhes é imposta uma cota para contratar deficientes, Dilma, isso é assim que se interpreta? É isso mesmo. Uhum. Você entende que não estão sendo chamados também? Olha, eu não poderia te afirmar qual é a quantidade, o percentual, isso a gente não teria, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, a Lei 8.213, que é a Lei da Previdência Social, né? Ela já é de 91. E lá já constava um percentual de 2 a 5% que tem que ser preenchidos pelas empresas com vagas para pessoas com deficiência. Isso é para empresas que possuam mais de 100 funcionários. Talvez por isso a gente não veja uma grande quantidade de pessoas sendo chamadas, porque nós temos também na nossa região muitas empresas com poucos funcionários, né, com menos de 100. Isso é uma característica, exatamente. Agora a gente vê assim, por exemplo, pessoas que trabalham com problemas de deficiência, por exemplo, no supermercado Angeloni, em Blumenau, né? Na companhia Hering, eu sei que também tem pessoas com deficiência. Aqui em Timor, os supermercados também tem? Exatamente. Então, você vê que em empresas maiores, né, a gente vê pessoas sendo integradas, o que é realmente determinado por lei, e digamos assim que com isso as empresas estão ajudando a evitar com que haja discriminações. Porque você começa a conviver com pessoas de forma igual, como está na Constituição. A Constituição determina que todos sejam tratados de forma igual. Né? Advogada Dilma Marques, me dê uma coisa. Na análise específica do caso da Letícia, que aqui está com a gente, uma pessoa extremamente alegre, bonita, a Letícia tem condições de desempenhar a função. A Prefeitura de Rodeio poderia alegar que ela não teria condições para desenvolver uma atividade? Veja bem, a Prefeitura de Rodeio alegou que ela não tem condições, né? O que nós fizemos? Ingressamos com a ação judicial, né? Juntamos um atestado do médico dela, neurológico, dizendo que ela tem plenas capacidades, né? Ela pode assumir o cargo. A questão de acessibilidade de rampa, uma das coisas que a Prefeitura colocou é que não teria um banheiro adaptado para ela, quer dizer, são coisas tão, assim, elementares que a gente vê que realmente foram com o intuito de discriminar a Letícia. Não foi proporcionado em nenhum momento para ela, digamos assim, dizer, olha Letícia, você vem, nós vamos procurar, nós que somos um órgão público, temos a obrigação de acolher pessoas com deficiência, nós vamos fazer de tudo para integrar você. Não foi feito isso. Foi dito, nós não vamos, você não é uma pessoa normal, né, no sentido de igual às outras pessoas, nós não temos condições de te receber, nós não temos um banheiro adaptado, né? Então, infelizmente, nós não vamos... Em nenhum momento também eles questionaram o fato de ela não ter conhecimento, colocaram em posições pela condição física dela. Física, não foi questão de conhecimento. Não, de forma alguma, a questão é física. Né? Bom, nesse momento a Prefeitura assume que discriminou. Sem dúvida. E discriminou novamente no próprio processo judicial. Porque a defesa da Prefeitura veio nesse sentido também. Nossa. Sabe? Colocando que me impressionou mais ainda, porque não foram só palavras colocadas pela Letícia, foram escritas na defesa, né? Que não teria condições porque ela precisa se locomover, né? Como que ela vai se locomover? A Letícia tem uma cadeira elétrica. Vamos dizer para o pessoal que ignorou esse detalhe primoroso, que a Letícia, ela disse assim, meu pai me deixou lá no Poço Ferrari. Olha, não é tão pertinho, ela atravessou todo esse trânsito aí, uma bicicleta elétrica, né, preparada especificamente para esse tipo de necessidade. E ela veio até a rádio, entrou aqui pela rádio, subiu a rampa. Eu falei bicicleta, cadeira elétrica, claro. Obrigado, doutor. E o detalhe é que, mostrando aqui que não tem problema nenhum de se locomover. Você se vira o tempo todo assim, sozinha, independente, Letícia? Sim, uma coisa que eu queria ressaltar aqui no laudo médico, o médico alegou no dia que eu fui fazer o exame admissível, né? O médico alegou que seria, que traria danos para minha saúde, o trabalho. O quê? E eu brinco dizendo que as minhas rodas vão ficar cheias de varizes de tanto andar. Excelente.
Realmente, porque o trabalho ia te prejudicar. Ia me prejudicar a saúde, mas eu ando com a cadeira, eu ando com rodas, então as rodas vão ficar cheias de varizes. Que barbaridade, boa resposta. Você é bem espirituosa também. Mas o mais importante é que está configurado, consagrado aqui por tudo que se possa imaginar, um ato que discriminou uma cidadã por ela ser cadeirante. Que coisa. Totalmente isso. Doutora Dilma, quantas anda esse processo? É isso até que eu gostaria de dizer, Carlos, assim, ó, graças a Deus nós temos a justiça, tá, para nos socorrer numa situação dessa, né? Porque imediatamente a gente fez o processo da Letícia, tem um prazo, a Letícia teve a negativa, então em 120 dias você tem que entrar com mandado de segurança, nós fizemos, né? E aí a promotoria de Ascurra veio totalmente a nosso favor. O promotor fez umas 3 ou 4 laudas a favor da Letícia, inclusive dizendo o seguinte: a Letícia esteve por 2 vezes no fórum em Ascurra, sozinha, né? Então, se ela tem condições de vir sozinha para verificar o processo dela, né? E ela demonstrou plenas condições de poder trabalhar, não é motivo a questão da deficiência dela impeditiva para o cargo de agente comunitário, né? E o doutor João Batista, que é o juiz em Ascurra, acolheu também o parecer do Ministério Público e também foi favorável ao caso da Letícia, né? Sendo totalmente contrário à discriminação aplicada ao caso dela. Quer dizer, já saiu uma posição em primeira instância? Já temos a sentença. Favorável. E aí o que é mais incrível ainda, Carlos, é o seguinte: nós temos a sentença, nós vamos recorrer, e eu entrei em contato com o setor jurídico da prefeitura, né? E disse para eles: olha, como é que nós vamos viabilizar para a Letícia então começar? Porque o mandado de segurança, como eles eram mandados, o juiz manda, claro, você tem que cumprir, né? Aquela história, né? Quem pode manda, quem tem juiz obedece. Com certeza. Né? E ele é imediato. E aí, para minha surpresa, ele disse o seguinte: não, ela não vai assumir. Nós vamos recorrer e ela só vai entrar aqui se ganhar quando a sentença transitar em julgado. E sabe lá Deus quanto tempo vai demorar, ele disse para mim. Acreditando na morosidade da justiça. Da justiça. E vocês estão acreditando numa solução rápida da justiça. Eu fiz imediatamente uma petição para o doutor João, relatei esse caso a ele, né? Até inclusive estive conversando com ele pessoalmente. E ele? E ele disse: mas a decisão é mandamental, ele disse para mim, né? E claro, como todo juiz, ele vai se reservar a analisar o caso, claro, né? Com certeza. Mas já de imediato eu já comuniquei a ele que a Letícia não está conseguindo, mais uma vez, apesar de uma sentença. Caramba! Não é fácil, né, Letícia? O que depois, né, nós já estamos estudando a ação de indenização, né? Porque os danos morais que a Letícia está sofrendo é simplesmente inaceitável, né? Isso vai ser numa próxima ação que nós vamos fazer. Letícia, já houve esse tipo de discriminação em outras empresas em relação à sua capacidade, colocar em suspeição a sua capacidade intelectual de desenvolver trabalhos? Não, exatamente. Eu procurei uma empresa, mas ela alegou que não era adaptada, eu entendi o caso e tudo mais. Inclusive a moça da RH disse que eles estão trabalhando para se adaptarem a deficientes, né? Uhum. E daí tudo bem. Mas esse caso foi bem escrachado. Bem escrachado, bem público e notório. Eu só queria ressaltar uma coisa, vou fazer uma reflexão sobre a acessibilidade. No caso, o meu cargo seria de agente comunitário de saúde, então eu não teria precisão de adaptação para banheiro. Porque eu não vou usar banheiro Olha só. E eu não teria precisão também de adaptação para me alimentar. No caso, eu não consigo me alimentar sozinho, mas eu iria para casa me alimentar, porque a gente comunitário de saúde trabalha na rua. Com essa tua cadeira elétrica, você se mobiliza fácil a ponto assim de poder visitar as casas realmente? Sim, com certeza. Inclusive, nas últimas eleições eu fiz campanha para os atuais governantes. Ah, é mesmo? E fui de casa em casa distribuir santinho. Não acredito. Não sabia? Não. Vamos anexar isso ao processo. Incrível. Eu fui de casa em casa distribuir santinho e pedir votos para os atuais governantes. Essa ideia é legal. E daí ninguém fez objeção nenhuma. Caramba. Eles ganharam a eleição com a minha ajuda e ninguém fez objeção nenhuma. Agora, para me empregar, para me dar um trabalho, eles não querem. Através de concurso, né? Você não foi pedir um cabide de emprego, você entrou pela porta da frente, né? Ou pelo menos quis entrar, né?
E não deixaram. Mas está levando fé?